Muito bem, começa agora a segunda temporada do Papo Solto, bom papo sobre o mercado de eventos. Você sabe que esse é o nosso espaço para a gente conectar, desconectar, transferir conhecimento, receber conhecimento, trocar experiências e, obviamente, sair da caixa, entrar na caixa, como você quiser. Essa é a nossa vibe aqui do Papo Solto. Estamos de volta, 2023, cheio de novidades. Falando em novidades, já estou recebendo aqui essa galera incrível que está comigo. A gente já dizia aqui nos bastidores que para reunir essa turma aqui não é fácil pela agenda, pelos compromissos, família, etc. Mas estamos no Rio de Janeiro fazendo este intercâmbio aqui de colegas profissionais. Exato. Obrigado, Maria Paula, a nossa moça da Sapucaí que está com a gente. Obrigado por estar aqui conosco. Eu te agradeço, é sempre uma honra. Benditos? É sempre uma honra. Ele convida a gente para tudo e a gente faz, né? Perfeitamente. Foi ele que convidou para palestra lá. Exatamente. Ele manda, a gente obedece. É sempre uma honra. Também comigo aqui os benditos. Benditos. Que estão benditando um monte de gente aí. Graças Bruno. É isso aí. Maíra. Maíra. Vai sempre no Vidinha, vai. Eu ia no Vidinha. Mas... Vidinha. Não tem margem para ele. Aí não tem como errar. É muito bem-vindo. Muito obrigado, viu? Pô, é sempre um prazer estar no seu podcast. A gente vai fazer 3 episódios com essa galera e a gente também vai receber aqui ao longo destes episódios o Dudu, do Noivo Terapia. Ele já disse que está chegando. Rio de Janeiro também tem trânsito, como São Paulo, então faz parte do ofício. Gente, vamos falar das nossas atividades que a gente ama tanto, que a gente espalha com tanto amor, com tanto carinho. Acho que a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês tem muito a ver, depois de tudo que a gente viveu, eu acho que a chegada dessa atividade, que deu um boom, né, não só nas redes sociais, mas também no coração das pessoas. Aí a gente viveu uma pandemia que foi maluca, que foi doida, a gente ainda está saindo dela, mas eu queria entender de vocês como é que vocês enxergam essa atividade para o mercado de eventos, como é que vocês de fato enxergam essa atividade, seja ela profissional ou seja ela opcional, né, chamada celebrante. Quem quer começar? Para o ímpar, Joaquim Pô? Não, posso falar que assim, eu acho que daqui... Você faz cerimônia há quanto tempo? Nossa, se eu for falar da minha idade, é tempo pra caramba. Eu comecei em 2007. Mas na época era mestre de cerimônias. Era outra pegada. Você deu uma repaginada na sua forma de ser também. Era corporativo total, né? Era aquela coisa assim quadradona, né? Uhum. Era tipo meio observando o que o padre fazia, então meio que pegava aquela homilia, transformava para o social e fazia. Sim, E aos poucos a gente foi dando uma visibilidade pra gente, porque a gente, querendo ou não, tá em visibilidade. Mas foi dando visibilidade, principalmente protagonismo para a história, para o casal, para os convidados. Então, foi uma escada, teve que subir degraus. Mas essa coisa aí que você falou a gente pegou o que o padre fazia, transferiu para o social, justamente foi como a gente não começou. Não. Porque eu tô falando em nome do Bruno aqui, né? Mas você é a gente. Entrou pro time. Mas é que quando ele teve essa primeira cerimônia para fazer, ele não queria copiar o que existia porque ele não gostava. É melhor ele falar. Tô falando aqui em nome dele. Mas é exatamente isso. Na verdade, quando eu fui chamado como um amigo, né? Eu falei assim, cara, tudo que eu não quero numa cerimônia é isso aqui que eu vejo, que eu acho um saco. Aliás, eu tenho uma foto sua que me mandaram. Olha, você tem que conhecer esse cara aqui. Você tava de sunga na praia celebrando um casamento. Pode um negócio desse? Era uma brincadeira. Era uma brincadeira, mas nos Lençóis Maranhenses. Nos Lençóis Maranhenses. Exatamente. Foi uma... Enfim, a gente tem muita história, né? Mas foi um casal que, gostava muito de mim. E falou que, além de contratar, tinha que levar a vidinha e tinha que ir pro passeio nas dunas, nos Lençóis Maranhenses, que eles fariam depois, porque são maranhenses que moram no Rio, então tava levando muita gente do Rio, ia ter gente de lá, obviamente. E aí, 2 dias depois do casamento, o oficial, né, eles fizeram que a gente fizemos uma renovação de bodas com 2 dias de casamento de sunga no alto das dunas ali. Mas nessa perspectiva, então, da resposta, para você foi fazer diferente do que já existia. Exatamente, foi fazer diferente do que já existia. E quando você começou falando atividade opcional, que eu achei um ótimo jogo de palavras, ser opcional, quando eu comecei, eu não tinha a menor intenção de ser uma coisa profissional. E isso fez toda a diferença, porque se eu quisesse ser, eu acho que eu ia seguir um monte de regrinhas e ia me transformar no cara que
transfere lá a homilia pro social. E como eu fui totalmente desapegado de regras, acabei quebrando várias regrinhas e deu certo, né? A galera gostou e aí eu falei, cara, vou fazer diferente, já que a galera gosta, vai que alguém quer me dar um troco pra fazer a coisa mais legal A do Maria mundo. Paula já começou numa época que já tinha, né? Os Já. profissionais, os diferentões, se a gente pode usar essa palavra. Sim, eu comecei em 2018, acabei de fazer 5 anos de Ateliê do Sim agora. Dia 3/3 de 23. E aí, esse cara aí foi meu dindo. Eu já comecei nadando numa lagoa com peixe grande. Você sentou na janelinha, né? Entrou e já sentou Na na janela, cara. Eu fazia de amigos, igual a ele. Fiz teatro 15 anos, muito tempo, e fazia de amigos quando chamavam, não queria um padre. Como eu acho que a maioria começou. E aí, um dia a gente foi assistir a uma cerimônia e meu marido falou, cara, isso aí é uma celebrante, hein? Essa pessoa foi contratada, ela não é amiga. Aí eu falei, tem certeza? Tenho. No final, fui falar com essa celebrante, que é uma celebrante muito querida, que é a Maria Rezende. E ela falou, sou celebrante, assim, e tal. E era um casamento que a gente era íntimo. Meu filho foi pagenzinho. E aí o meu marido falou, cara, você sempre amou fazer isso. Por que você não dá, de repente, fazer isso no fim de semana? Já trabalho durante a semana. Por que você não faz isso no fim de semana? E aí, por acaso, ele falando com um cara que era da equipe dele, meu marido é diretor de criação de agência de publicidade. Esse cara falou, cara, eu tenho um amigo que tá largando tudo pra virar celebrante, ele é sinistro, ele é muito bom. E era o Bruno. E aí ele falou, cara, minha mulher pode bater um papo com o teu amigo? Pode. Aí eu entrei em contato com ele, a gente marcou um almoço com uma amiga em comum que hoje está trabalhando comigo, que é a Duda. E a gente ficou amigo de infância nesse almoço. E ele foi muito generoso. Ele falou, cara, vamos fazer o seguinte, curti a tua vibe, quando eu não tiver data, eu vou te indicar. Que show. Então eu comecei celebrando casamentos indicados pelo Bruno. Que coisa incrível. No dia 3/3 de 2018 foi o dia que mudou a minha vida. Descobri propósito e aí larguei tudo pra celebrar. E na tua concepção, essa coisa profissional, você falou assim, não, eu já tenho que fazer, já tenho que entrar bem. Já. Quando eu já entrei... ele não gosta que eu fale, mas eu falo, dane-se. Segurei. Porque ele foi meu dindo. Foi o cara que começou ali me indicando. E aí eu falei, cara, vou conversar com quem eu acho bacana. Quando eu olhei para o mercado do Rio de Janeiro, tinham duas que eram referências, que era a Ilana, do Casamento Colorido, que já faz isso há mais de 10 anos, e a Maria, do Casar com Poesia. E aí fui bater um papo com elas. Elas também foram muito queridas. Aí falei, tô entrando nessa, como é que é e tal. E os três foram muito generosos. E falaram como é que era a vida deles como celebrantes. E eu não entrei para ser celebrante. Eu entrei para um negócio bacana para fazer num fim de semana, eventualmente. Exatamente como o Bruno, não era pra ser minha carreira. Só que eu me apaixonei perdidamente. E aí chegou um momento que eu falei, não dá mais pra tocar trabalho e cerimônia. Vou largar tudo e vou virar isso. E foi um escândalo na família e etc. Porque eram 20 anos de mercado corporativo numa diretoria de multinacional. Minha mãe, a gente é de uma família aqui tradicional, minha mãe, você fez 3 faculdades, 2 pós-graduações, que absurdo pra virar um negócio que ninguém sabe o que é, ninguém sabe o que é celebrante. Então foi um escândalo, assim. A única pessoa que me apoiou foi meu marido. E a pessoa que é minha dupla hoje, minha melhor amiga, Duda. Foram os únicos que falaram, vai, é isso que você quer? Eu falei, não sei se eu vou ter sucesso, se eu vou ganhar dinheiro, se eu vou ser reconhecida, mas eu vou largar tudo, porque eu tenho certeza que foi isso que eu vim fazer aqui. Você e deu largou certo. Com quanto tempo o trabalho? Cara, foi Trabalho rápido. oficial, Foi muito rápido. Eu comecei no dia 3 de março, em agosto já tava com a agenda bem cheia. E aí eu larguei. Aí eu parei de trabalhar e fiquei só com o Ateliê do Sim. Em agosto você parou? Em agosto. Caraca. E aí, em novembro, veio o convite para fazer um programa chamado Feito com Amor no GNT, que foi ao ar em janeiro de 19. Isso deu um outro boom. Agora, Vidinha, você acompanhou o Bruno para depois se tornar também celebrante Desde igualzinho sempre. a ele. Você acompanhou essa mudança, essa transição do profissional, o CLT ou o empresário, para sair celebrante, como a MP falou, do nada, né? Do nada. E se você jogar na mesa de conversa da família, mas você vai jogar fora teu diploma, né? Como é que você enxergou isso de fora? Dele? Isso. Então, eu também sempre fui muito a favor, assim, e apesar dele ter se formado em publicidade, ter feito pós-graduação, de ter feito o curso de redator, de roteiro, e apesar do pai e da mãe dele também serem pessoas muito tradicionais, vamos estudar, fazer... Eles não foram absurdamente contra. Óbvio que o pai dele, mais o pai do que a mãe, né?
ficou meio cabreiro, assim, poxa, tem certeza? Mas não chegou a ser um escândalo, assim, na família. E ele é o que ele fala, ele trabalhava com publicidade e ele contava história de produtos. E aí dava um tapinha nas costas dele, muito bem, esse aqui tá o próximo projeto. E aí mais produtos, aí para falar, ele fala, a promoção da picanha. E aí era muito nítida a vontade que ele tinha e o prazer que ele tinha de fazer essa parte do... Assim, o reconhecimento dele era muito maior, então... Em vez de receber tapinha nas costas, você recebia pessoas penduradas no seu pescoço, beijando seu cangote, agradecendo, chorando, parabenizando. Então, assim, te mexe, assim, mexe com você de outro jeito. Perguntando desde quando você conhece o noivo, sabe? Então é muito... Então, assim, foi uma transição que poderia ter sido abrupta, mas foi bem na verdade, tranquila. A gente não é... Bom, eu, na época, não sou esse leão, essa leoa que é a Maria Paula, que ela chega, ela já quer... Aí, ela na reunião, na conversa que ela tem, ela já cria uma estratégia de venda e sai falando com todo mundo, batendo na porta de todo mundo. Eu fui em outro flow, eu não tinha esse objetivo. Talvez, eu já tinha referência, é bom que se diga, da Ilana, Casamento Colorido. Foi ela que falou assim, cara, se essa menina celebra casamento, eu posso fazer também. Não sou pastor, não sou padre, não sou juiz de paz, mas dá pra fazer. E aí, com o meu jeito, que é totalmente diferente do dela, me lancei. E eu falei assim, cara, eu não sei se é aquele síndrome do impostor, ou se eu mesmo não me levava a sério, porque eu falei assim, cara, um cara maneiro, engraçadinho falando ali, não vai ser todo mundo que vai querer. Então, assim, se alguém me der um troco para fazer a melhor coisa do mundo, show de bola. E eu fui muito, eu nunca bati na porta de cerimonialista, o que, por um lado, também foi muito legal, porque eu não fui aquele cara sufocador. As pessoas pediam, você trabalha com isso? Eu falei, trabalho. Me dá um cartão? Eu falei, dou sim. Então, assim, foi natural. Gradativo. Mas tá chamando a Maria Paula de sufocadora? Não é isso, né? Não. Você sentiu isso? Não é isso, né? Eu tô... É um dos melhores... Porque ela é uma leoa, né? Porque ela vai atrás dos sonhos. Pô, imagina ela criando milhares de estratégias. E tipo assim, eu falei, caraca, aquela pessoa que eu dei uma forcinha assim... Mas a referência dela era complicada. Bendito Casamento, que já tava bombando, né, Maria? Tava. Não, eu acho que ela se beneficiou disso também, porque eu não tinha vidinha na época. Não tinha vidinha. Saía passando data pra ela e tal. Aí eu queria tocar nessa coisa do diferentão, porque acho que é o que costumam chamar a gente, né? O diferentão. Será que esse diferentão... Eu acho que eu tô ficando igualzão já. Tá ficando igualzão. Chega tanta gente. Diferentona. Eu já fui diferentão. Mas acho que seguimos com nossa identidade muito clara. É muito louco, porque a gente nota pessoas chegando, tentando emular ali uma coisa parecida, mas identidade é complicado, DNA é muito difícil. Então a pessoa tenta imitar, e se ela parasse para fazer o dela, ia ser tão mais legal. E o simples, né? E às vezes tenta seguir ali, você vê que, cara, é uma coisa, claro, de sensibilidade, não é todo mundo que percebe. Não, dos noivos, a maioria dos noivos estão nem aí para isso também, porque a gente vive o nosso mundinho, também fica assim, numa coisa de se comparar, e quando não há... Os noivos mesmo, os clientes que estão chegando não estão tão mergulhados nisso como a gente, então... acho que tem espaço para todo mundo, assim. Então você fala muito dessa coisa da autenticidade e da conexão com o casal. Sim. E acho que isso é uma palavra que eu vou levar pro resto da minha vida. Conexão com o casal, com a energia, com sinergia, com as pessoas que lá estão. E eu já conversei diversas vezes com você, Maria Paula, e você fala que você gosta de entregar essa energia, e as pessoas que estão nos bastidores, os outros fornecedores também sentem isso e agradecem por essa energia que é deixada da celebração, que é uma porta de entrada pro que vai acontecer depois, pra festa, pros abraços coletivos, para os beijos coletivos daquelas pessoas que se amam ali. Muito. O Bruninho falou que para ele foi... porque é quase empírico também. Você faz muito, você vê o que dá certo e você continua fazendo. Então, é na base da experiência. Mas, quando eu entrei, eu venho de um mundo corporativo. 20 anos, que tem padrão, que tem processo. E eu trabalho com publicidade. Então, eu trabalhava fazendo a marca de outras pessoas. Agora era minha.
Então, é claro que, assim, não foi tudo no vento. Eu criei uma estratégia para o Ateliê do Sim. Não bater na porta, mas criar conexões. Então, e claro que quando você celebra um casamento, isso vem de uma forma muito natural. Porque você faz um casamento para 200 pessoas, 300 pessoas, são 200 pessoas que estão ali, que vão te propagar, que vão te divulgar, que estão gostando do seu trabalho. Então, pra gente, o boca a boca... Né? Ou não. O boca a boca, ele continua sendo, pra mim, o canal de comunicação mais poderoso. Ele pode te fazer e te destruir. Então, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa de metas. Eu venho desse universo, sou aluna de mercado corporativo. Então, agora eu vou criar as minhas. Eu fazia pros outros, vou fazer pra mim. Então, realmente, eu tinha uma estratégia, quantos eu quero, qual é a meta. E eu fui trabalhando. Eu sei que o nosso mercado é um mercado de indicação, de conexão. Então, vamos criar conexões com as pessoas, óbvio, partindo do princípio de que a gente tem um trabalho excelente. Acho que isso é o mínimo. Se você não é muito bom no que você faz, você não deveria estar fazendo aquilo. Você consegue uma indicação e nunca mais. E nunca mais. Então, assim, eu lembro que o Bruno fica brincando que ele, você fala que eu sou seu Dindo, tá, não sei o quê, mas, pô, você foi com os teus próprios passos. Sim. Ele começou realmente me ajudando e eu sou muito grata a quem deu a mão no início. Isso pra mim é muito importante. Eu nunca vou deixar de falar. Porque é muito fácil hoje, todo mundo te procurar e querer estar do seu lado e colar em você. Depois que você vira uma marca conhecida e reconhecida e uma referência no seu mercado. Mas quando você não exige uma generosidade de pessoas que eu não conhecia e que eu fui fazendo ponte. Você conhece? Então, tem muitas pessoas que fizeram isso comigo. A Ale Grosco, vou dar um exemplo aqui, que é uma maquiadora incrível do nosso mercado, que hoje é minha amiga pessoal. Uma amiga em comum, e aí eu fazia isso. Cara, você me apresenta para tomar um café? Então, tiveram pessoas que deram o que eu acho que é o que tem de mais valioso na nossa vida, que é o tempo, para mim. Sem eu ser absolutamente ninguém dentro deste mercado. E eu sou muito grata e vou ser sempre e vou falar sempre, porque isso, pra mim, é muito importante. Maíra. Lealdade, né? Essa questão do óbvio, sair do clichê, sair da caixa ou entrar na caixa, enfim. Você viveu isso porque você acompanhou bastante o Bruno no início da carreira dele. E é muito maluco porque a gente tá falando dos diferentões, o mercado tá diferente, mas ainda o público que vai num casamento continua meio igual. Porque o casamento, ele é um conjunto de protocolos, né? Por mais que a nossa cerimônia seja diferentona, ela não é diferentona pra caramba, né? Ela tem os protocolos tradicionais do casamento. Tem a entrada, na maioria das vezes, né? A entrada dos padrinhos, a entrada do noivo com a mãe, a entrada das crianças, a entrada da noiva, que é super aguardada, que é aquele mistério, e tem a troca da aliança. Assim, as emoções não mudaram. Não muda. Talvez ganharam um pouco mais de... Exatamente. Elas são... de lugar, de espaço. E assim... A gente, essa coisa do diferentão, quem não vive, eu falo muito isso, assim, a gente tá na faixa aqui dos 30, 20 e poucão, 40. A galera tá casando ali, né? Na maioria ali, um grupo de amigos casando. Quando a gente começa a casar uma galera de 25, 23, que é mais novinha, tipo, namora há muito tempo, vamos casar... A gente chega realmente como diferentão, porque a galera tá acostumada com aquela cerimônia da igreja, do padre falando por horas, aquela mesma coisa. E não que isso não seja importante, não que isso não seja bonito, por favor, né? São questões totalmente separadas. A construção cultural tende a isso, é impressionante. Porque a gente... E é muito bom a gente... por um lado é ruim, por outro lado é bom que as pessoas vão pra cerimônia sem expectativas. Quando eu vejo assim, um casal, reclamo lá em casa quando é o 6º padrinho que a gente tá casando, é assim, ai meu Deus, é aquela comparação, vão achar que isso aqui é repetitivo. Quando eu chego agora em interior de São Paulo pra fazer um casamento, eu chego, cara, já sei o que funciona. Obviamente, se não pegar uma família mega tradicionalista. Mas, cara, por que quebra a expectativa? Porque todo mundo sempre espera a mesma coisa. Derrete as pessoas. Foi o que você falou, assim, apesar do diferente, ainda se espera a mesma coisa. E uma coisa que eu falo muito, que a gente, pelo menos pra mim, não sei nem se tanto pra ele, eu acho que pra ele também, do jeito que eu conheço. A gente gosta mais de fazer rir do que de fazer chorar. Então a pessoa fala, quero uma cerimônia emocionante. Aí eu falei, eu sempre falo, olha, a emoção já tá ali. A galera que tá num casamento já tá ali pra se emocionar. Quem vai se emocionar com qualquer coisa. A gente prefere fazer rir. Porque normalmente as pessoas não vão muito pra rir.
A noiva tá entrando, a pessoa já tá chorando, porque ela já tá ali pra chorar. A emoção já tá lá, né? Já tá lá. Ela não precisa ser levada por ninguém, né? Exatamente. E aí, quando a gente faz o rir, é aquela quebra e aquela coisa gostosa, que quem quer chorar já tá chorando, mas já tá rindo também. Então, acho que é isso. As coisas ainda são muito parecidas, está longe de ser um completo diferentão, mas a pegada é um pouco mais desconstruída, mais informal, mais gostosa. Isso é uma arte? Cara, isso é uma arte. Eu tava pensando nisso agora, você fez essa pergunta, eu tava pensando nessa palavra. Eu acho que guardadas as devidas proporções, a gente tá mudando a forma de se fazer. A gente tá fazendo história mesmo. A gente tá mudando a forma das pessoas se casarem. E eu acho isso incrível. Estamos fazendo a mesma coisa de um jeito diferente. Sim, a gente está quebrando um monte de barreira e está fazendo de uma forma diferente. Algo que daqui a pouco vai ser o natural. Assim, quando você fala, a gente não está condenando o casamento religioso, ele não vai deixar de existir. A gente pode conviver pacificamente. O que acontece... Inclusive, na mesma cerimônia, fazer junto. E acontece de fazer com o pastor. O que eu acho é que são estilos diferentes. Inclusive, eles não são nossos concorrentes. Eu ia falar isso agora. Zero. A gente concorre entre a gente. Os nossos maiores concorrentes, eu vou te dizer quem são. Os amigos que celebram. Eu nem considero os religiosos nossos concorrentes. É uma forma diferente. E muitos dos nossos casais casam muitas vezes no religioso e depois fazem com a gente no dia da festa. O que acontece, e eu falo isso para os casais, eu não condeno o padre e o pastor. Se você quer uma cerimônia religiosa, você tem que saber o que você quer. O que acontece é que quando é uma entidade religiosa fazendo um casamento, o ator principal é o dogma daquela igreja. Não é o casal. Quando você faz uma cerimônia com um celebrante, eles são os nossos atores principais. Então, o protagonista, ele é o amor. Ele não é a representatividade religiosa, Deus, Jesus, Buda, Alá, e depois os dogmas daquela igreja. Já são eles. E amor é universal. Tanto que quando eles falam, cara, a minha mãe quer falar um Pai Nosso. Cara, eu já fiz casamento de judeu, evangélico, católico, ubandista. E aí ela chamou uma amiga para fazer o ponto. Eu nunca tinha visto, é uma gracinha. O ponto é uma pessoa fazendo uma cantoria dentro da Umbanda. E aí o pastor vem para fazer uma bênção. Eu falei, cara, pra gente, o amor, ele é bem-vindo no altar, seja como foi, como vier. E a gente respeita. A nossa cerimônia, ela é laica. Então, você quer alguém que fale do amor, da escolha, da jornada? Cara, vem pra cá. A gente vai fazer o teu amor ser o ator principal. Mas que é uma pitada religiosa, você convida alguém e faz uma parte. Mas e quando te pedem pra colocar Deus na cerimônia? Como é que você lida com isso? Eu brinco com os casais que falam assim, a ideologia bendito casamento permite tudo. O que eu não permito, o que eu não me permito é mentir. Eu brinco que eu gastei minha cota de mentira na publicidade. Então, assim, eu não vou abençoar em nome de Deus. O que eu falo lá no início aqui, nessa semana, eu começo toda a cerimônia assim, gente, não sou padre, não sou pastor, não sou pai de santo. Porque hoje, em vez de uma entidade religiosa, quem vai abençoar essa união são vocês. É o amor de cada um de vocês. Ou então, no caso de pessoas religiosas. Porque hoje, além de Deus, que obviamente está presente nesse lugar, quem vai abençoar essa união são vocês. E aí, mas a gente quer muito, que é o caso de sábado agora. Vai ter o amigo que é pastor, que vai trazer uma palavra ali relacionada, que eu peço licença. Gente, vou convidar aqui o fulano. Quer falar alguma coisa? Não, é só porque a gente não fala nada em nome de Deus. Não porque a gente não gosta, é porque a gente não sente essa autoridade. Seria mentira. A gente não pratica religião, a gente não tem, sabe, essa coisa fervorosa da fé. Então, se o máximo que a gente oferece é rezar um Pai Nosso pra benção das alianças. Puxar um Pai Nosso. Não, tipo assim, vocês querem um Pai Nosso? A gente reza um Pai Nosso. Não tem nada a ver com a gente. Então tá, não tem. Vou gostar, minha avó vai gostar, minha mãe vai gostar. Então a gente faz, mas não é alguma coisa, não é uma coisa que a gente se sente confortável de falar de espiritualidade. Não tem dogma, né? Não tem nenhum dogma. E essa é a delícia de uma cerimônia ecumênica, porque tem casal que pergunta, mas qual é a sua religião? Pouco importa a nossa religião. No caso, eu tenho uma espiritualidade, eu falo direto com Deus, não tenho uma religião, apesar de ter sido criada na católica. Mas eu acho mais bacana ainda, porque a gente respeita todas e recebe todas da forma mais bonita e generosa naquele altar. Porque se é amor, tá valendo. O que acontece é o que o Bruno falou. A gente não vai mentir, a gente não tem o poder para abençoar em nome de Deus. Você quer chamar um amigo, um pastor, até padre que já aposentou, que é amigo da família, até isso rola. E tudo bem. Tem noivo que fala, eu já casei ateu. Então eles pedem. A gente pergunta isso em geral na entrevista. Você quer que fale alguma coisa? Porque você pode falar. Falar de Deus não é um problema.
não é problema. Deus é amor, vambora. Agora, não queremos que fale de Deus. Beleza, já teve uma noiva que me perguntou, me interessa saber a sua religião. E aí eu disse que eu não tinha. Ela falou, a gente queria que fosse uma pessoa evangélica. Então não sou eu. Como celebrantes, não é sobre a gente. Não, é sobre o casal. É sobre eles. Quando você falou assim, você se incomoda de ter... que a gente não nosso concorrente não é a cerimônia religiosa, tipo, mas vai continuar tendo assim, o que não pode ter, na minha opinião, é gente casando com cerimônia que você não se identifique, porque acho que essa era o normal. E eu fiz o meu primeiro casamento como um amigo porque eles não tinham opção, eles não conheciam, o cerimonial não apresentava, querem celebrante. Bom, em 2015 não tinha. 2014, não tinha. O cara falou assim, ofereceram um juiz de paz ou um pastor aqui, ou um padre. E porque não tinha essa opção. A pessoa tinha que se encaixar na cerimônia e não o contrário. E aí, hoje em dia, não. Claro, se identifica contigo, se identifica com ela, se identifica com ela. E a gente vai trabalhar para fazer uma coisa em conjunto. Eu só lembrei de uma coisa, de não tinha essa opção. Em maio, quando a gente casou, eu falei, mãe, vamos casar e tal. A minha mãe, que é zero religiosa, ela olhou pra mim e falou assim, ai, Maíra, vocês vão casar na igreja? Eu falei, mãe, você tá de brincadeira? Aí ela, Tipo, ela esqueceu que existia essa possibilidade que a filha dela trabalha. É o estereótipo, né? Minha avó morreu, inclusive há um mês, achando que eu tinha... mas você faz... Eu levava, né, minhas revistas lá que eu aparecia. Olha, vó, fiz esse casamento aqui, saiu na cara. Olha, vó, sei que ela... legal, você faz isso com o padre, né? Você tá lá... Ela achava que eu era um coroinha. Ela morreu, foi pro céu achando que eu era um coroinha, porque é difícil associar. Alcançar, né, a galera. É verdade. Tudo isso leva a um único caminho. É a conexão que a gente tem com o casal e como o casal te procura, que também se identifica. Acho que esse é o grande segredo do mercado de eventos atual. É esse o grande segredo, não só para o celebrante, como também para todos os fornecedores que são contratados, chamados, convidados. É por aí? Totalmente. Eu acho que tem um dado social, antropológico, cultural, que é o seguinte, rolou uma... Quando eu casei em 2009, quem pagava os casamentos eram os pais. Eu ainda fiz parte dessa leva, ainda bem. Se deu bem. Me dei muito bem. E aí foi um casamentão que eu não teria a grana pra pagar. Então, até então, eram os pais. Então, os pais ditavam muito como era. E a gente vem de gerações onde o casamento era uma entidade religiosa que fazia. A minha foi uma pastora da família do meu marido, por exemplo. Eu consegui fugir da igreja, mas não fugi da pastora. E tudo bem. Mas eles pagavam. Então, eram casamentos enormes de 500 pessoas, Você casou 600. com pastora evangélica? Foi. Caralho, porque a família do meu marido é vi. evangélica. Que já até faleceu. Mas eu casei no Tangá Golf Club, que é o clube que a gente frequenta, e aí não podia padre. E a minha família falou, tudo bem. Só que os pais pagavam. Então, eram casamentos de 500 pessoas, onde metade era amigo do pai e da mãe. Porque eles estão pagando, eles ditam. Então, eram casamentos maiores. E hoje isso não tem, né? É muito maluco Cara, isso, e hoje... E aí teve uma mudança de que os casais passam, em algum momento, a pagar pelos seus casamentos. As pessoas começam a casar mais tarde. Então, como eles passam a pagar os seus casamentos, eles não têm mais que obedecer o que mãe e pai querem. Porque o que acontece é que muito casal casava na igreja porque a mãe obrigou, porque o pai obrigou, vai casar, eu que tô pagando. Então, eu vou botar 200 convidados meus, porque eu estou pagando. Então, a negociação era fácil. Era isso. Hoje é o contrário. Hoje quem dita a regra é o casal. E isso é muito legal, porque eles casam... Não, agora, mãe, pai, eu vou casar do jeito que eu quero. Com a minha cara, com a minha identidade. Do jeito que eu sonhei e eu desejei. No máximo, a gente faz um Pai Nosso para agradar a vovó. No máximo, a gente pode fazer numa igrejinha só pra família 3 dias antes, para vocês não ficarem tristes se a família for muito religiosa. Mas eu tô pagando. Então, vai quem eu quero. Aí a gente tem casamentos menores, que eu acho até que são até mais fortes no sentimento, porque a gente que conhece muito bem o casal, então a emoção paira no ar de uma forma muito mais bonita, porque todo mundo se conhece mesmo, é muito mais legal. Ninguém é indiferente aquele casal. Casamentos muito grandes, você tem uma certa... Não é tão... Impessoalidade. Não é tão... Você tem uma certa impessoalidade. Então, isso nos favoreceu. E o Bruno falou uma coisa que eu sempre falo pros casais. Cara...
a expectativa trabalha a nosso favor, porque ela é muito baixa. Então a galera já chega assim, tá bom, vamos pra cerimônia, porque vamos combinar que festa não tem como dar errado. Tem comida liberada, bebida liberada e música. Agora, a cerimônia tem como dar errado. E como a gente vem de gerações com cerimônias maçantes e chatas, onde todo mundo muitas vezes vai direto, eu me incluo nisso, muitas vezes quando eu não era madrinha, eu fui direto pra festa, pra pegar lugar. Então, quando a pessoa chega, ela já tá naquela assim, gente, tá, vamos ver a cerimônia da fulana, pra daqui a pouco a gente ir pra festa, que é o que é bom, né? Quando a pessoa percebe que ela tá rindo, daqui a pouco ela tá chorando, daqui a pouco ela tá gargalhando, as pessoas se envolvem, quando termina, rola muitas vezes um já acabou. Cara, isso é um nirvana pra gente. A gente vai chegar no último grau de felicidade e realização. É a galera mandar aquele... Sabe a entrevista do Jô Soares boa quando terminava, que rolava aquele... Mentira. Cerimônia sua, você já ouviu um... Não, mas... a sensação. Não, a sensação. Não, senão você tinha chegado no... Não, a sensação da galera assim... Ápice, né? A galera fica, já acabou, você vê, porque a gente tem uma visão muito privilegiada. A gente vê tudo rolando real time. 360. O casal só vê depois no vídeo, mas a gente tá vendo as reações na hora e é muito incrível. Você tá vendo o pai que nunca chora chorar, a mãe gargalhando, o outro. Isso é muito incrível. Então, quando termina, você vê as pessoas, e a energia da galera. Cara, os DJs indicam a gente. Eu fui correr atrás de por que DJ indicava a gente, já que a gente não tem nada a ver com o trabalho do DJ. Assim, os fotógrafos indicarem a gente, beleza, facilita o trabalho deles, né? Claro, a cerimônia bacana tem 100 emoções em meia hora. Pra ele é ótimo, ele tem milhões de fotos. Pro cara do vídeo, beleza, o cara da música ao vivo. Agora, o DJ, ele não fala com o nosso trabalho. Eu faço a cerimônia e vou embora, por exemplo. Então, o trabalho dele não interessa. E aí, quando começaram a chegar indicações de DJs, que a gente tem muita indicação de DJ, eu fui ligar pros que eu tinha mais intimidade e falar, cara, deixa eu só te fazer uma pergunta. Por que você tá me indicando? Não faz a menor diferença pra você. Ele, cara, faz. Faz, porque quando a cerimônia é maneira, vocês entregam esse povo numa energia muito alta. E é mais fácil. E olha que foda esse ensaio. Olha que incrível esse site. Pode falar. Pode falar. É na informalidade. Bota o pi na hora aí, tá, amor? Eles falam, cara, é mais fácil animar uma pista com pessoas que estão com energia alta, animadas, felizes, não tão bodeadas ali, né? Quando a cerimônia é ruim, a gente percebe inércia, na hora. Assim, né? O cara tem que fazer mais força. É isso. Ele pega a energia no alto, o pessoal já tá mais solto, já tá bebendo na pista em vez de estar bebendo na... Já vem propício a viver aquilo. Ele fala, cara, vocês entregam a bola redonda. Sabe uma corrida de bastão? Você entrega o bastão bonitinho na minha mão pra eu continuar a corrida. Quando a cerimônia é ruim, eu tenho que tirar a galera lá de baixo. É mais difícil pra mim, pra levantar a energia. A galera já começa naquela fofoquinha, canto de boca. Gente, o que foi essa cerimônia? Ninguém merece. Já senta, já quer comer o negócio. É mais difícil. Então, olha como realmente... tudo se fala. Somos parte de uma... né? corrente, uma egrégora ali poderosa onde tudo se fala. E nessa corrente o celebrante também se enfia para fazer bagunça na festa lá. Não, a gente vai falar disso daqui a pouco no próximo episódio, porque a gente vai entrar num termo que é bem correlacionado a essa questão da escolha, né, do que o casal escolhe, e aí entra também o mercado trazendo algumas tendências. E por obséquio nas celebrações também tem certas tendências que a gente vai discutir já com a presença do Dudu. O Noivo Terapia já chegou, daqui a pouquinho ele tá aqui com a gente. Voltamos já, gente.